Prefeituras, câmaras de vereadores, governo do estado e também governo federal têm um órgão chamado de Defesa do Patrimônio Público e Combate à Corrupção. É a chamada Controladoria. Aqui em Santa Catarina, o Pedro Valtric é controlador-geral do estado. Inclusive, ele mora aqui na cidade de Tubarão, vai toda semana lá para Florianópolis na segunda-feira e volta no final de semana. É morador aqui da cidade de Tubarão. Segundo ele, somente este ano o trabalho da controladoria já resultou numa economia de 400 milhões de reais para o governo do estado e para os bolsos e para o bolso dos catarinenses. O Pedro Valtric falou conosco sobre o trabalho, porque muita gente pergunta qual o trabalho de uma controladoria, o que ela faz num órgão público, e ele está passando o programa exatamente para nos explicar. Dentro da controladoria nós temos 4 diretorias. Uma delas é a diretoria que diz respeito à auditoria propriamente dito, onde nós temos os auditores que vão cuidar desses gastos públicos. Temos também uma diretoria de integridade e compliance. Então a ideia é estar em conformidade com as normas e estar em conformidade com o todo, com a integridade. Temos ainda a Ouvidoria Geral e a Corregedoria Geral. Todas essas 4 são diretorias dentro da controladoria. E cada uma tem seu papel. Mas falando em especial de gasto público, de dinheiro público, o nosso principal papel é auxiliar todos os órgãos, secretarias, no momento, por exemplo, de uma realização de uma licitação. Auxiliando no sentido de fazer um edital que evite erros, que evite fraudes, fazer um edital que vá com valores de referência que possibilitem melhores valores para a administração pública, para o Estado, tornando isso de uma maneira mais prática, mais fácil de entender. Pegar um edital, por exemplo, de 120 milhões e fazer com que ele saia na praça por 80 milhões. Então a controladoria faz esse papel, auxilia nesse sentido, evita o desperdício do dinheiro público. Nesse sentido, só neste ano de 2024, com sugestões da controladoria, nós já temos aproximado, porque ainda estamos no mês de outubro, mas aproximadamente 400 milhões de reais que nós conseguimos fazer com que o Estado deixasse de gastar. Então, na verdade, quando você sugere, olha, se o preço aqui dessa carteira para a sala de aula da escola vai ser, vamos dizer assim, só para exemplificar, não que seja esse o número, vai ser R$100. Nós da controladoria dizemos, não, pode ser 80, e daí essa licitação vai por 80 e é adquirido por 80 ou até menos que isso. Então aí é um exemplo do que nós fazemos. Além do que, propriamente, daí quando ocorre, que a gente não gosta, mas quando ocorre o caso da má-fé, da tentativa de corrupção, se ocorrer, aí nós atuamos no sentido de corrigir e de punir. Quando eu conversava com o Pedro Valtric, ele me dizia, inclusive, que essa questão da economia de 400 milhões de reais é exatamente essa questão de licitação, porque a licitação é lançada, os envolvidos da licitação, eles apresentam o valor, mas aí a controladoria entra exatamente nisso. Ela faz o levantamento, ela diz, não, os valores têm que ser neste patamar X. Aí as ofertas são feitas exatamente naquilo que a controladoria estabelece como o mínimo ou o máximo para uma licitação. É esse trabalho, segundo ele, e é legal porque muita gente ouve a palavra, controladoria, mas não sabe exatamente esse trabalho. Ela controla exatamente os gastos do poder público.